Palavra de Deus com sinais perfeitos de profeta, resultados perfeitos de profeta, frutos perfeitos do Espírito. E como escarnecedor, agora vou vou falar sobre isso rapidamente, porque para um escarnecedor, eles o penduraram ele era a palavra, eles o penduraram, a árvore palavra, o penduraram em um madeiro romano feito por homens. Espero que tenha atingido o alvo. Ele, sendo a perfeita árvore espiritual de Deus, o penduraram em um madeiro romano feito por homens. Amém! A mesma coisa agora. Estão tentando tomar a árvore perfeita de Deus, a palavra, misturá-la, pendurá-la em algum tipo de credo. Morte e vida não se misturam. Jesus nunca foi a um culto funerário. Ele ressuscitava os mortos, porque morte e vida não podem ficar juntos. Um é contrário do outro. Glória a Deus. Ele nunca pregou em nenhum funerário, simplesmente os ressuscitava. Amém. Sim, porque vida e morte. Agora, vejam, eles o penduraram no madeiro. Está certo? Amaldiçoado é aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz, amaldiçoado é aquele que for pendurado em qualquer madeiro feito por homens. Então, se hoje você está tentando se pendurar em alguma coisa feita, alguma espécie de árvore feita pelo homem, solte isso, não deixe isso segurá-lo, porque é um lugar para mortos. Uma coisa feita por homem como luterano e batista presbiteriano, pentecostal, feita por homens, não se pendure ali, não deixe isso pendurar você ali. Eles pendurarão lá e, se puderem, até que toda a vida saia de você, até que você reconheça as doutrinas deles. Mas é onde pendurou uma árvore perfeita, a árvore perfeita do fruto de Deus e uma cruz romana feita por homens. Uma maldição, pendurar em qualquer madeiro feito pelo homem, tirá-lo de suas vistas, depois ele produziu os frutos. Depois de Maria Madalena, de acordo com a história, correu diante dele e disse, o que ele fez? Que mal ele fez? Ela parou a procissão. Disse, que mal fez ele? Ele não fez nada a não ser pregar o evangelho aos pobres. Ele não fez nada a não ser curar enfermos, ressuscitar mortos, e os próprios sinais do Deus vivo estão nele. Como poderiam condená-lo? Bateram na sua boca e disserem, vocês não vão ouvir essa mulher de má fama aqui no lugar de seu sacerdote, seu bispo. É a mesma coisa hoje. Sim. Agora, ele fez tudo isso e provou que ele era e colocou isso diante dele. Se não sou, então quem és? Tu. Você podes me condenar de pecado se estou em algum outro lugar errado na palavra, mostre-me e deixe-me mostrar onde você está errado. Pecado é incredulidade, sabemos disso. Agora, para tirá-lo de cena, o odiavam tanto porque ele partiu das suas organizações. Para tirá-lo de cena, o enterraram e rolaram uma pedra grande denominacional como porta para que ficasse seguro e ele não ressuscitasse. Que coisa! Pense nessa árvore perfeita. Davi olhou para trás, a viu e disse, de pé nos rios de água. Ele produziu suas folhas, sua estação, frutos, e não serão lançados, não murcharão. Seja o que for, ele fará prosperar. Ele era o filho da prosperidade. José era um tipo dele, era um antítipo de José. Todas as partes que José, em todas as partes ele prosperava. A mesma coisa de Jesus. A minha palavra prosperará e não voltará a mim vazia. Ela concluirá o que ela deve fazer. A palavra foi enviada à terra por Deus e ela fará aquilo para que Deus a enviou. Ouçam atentamente agora. Isso está muito saboroso, com creme em cima. Agora, observem. Agora, se não podes crer que eu sou, então crede nas minhas obras. Se não podes crer em mim, sendo homem, fazendo isso, creais nas obras.
Aí agora, notem. Então, não creiam em mim. Então o que fizeram? Pegaram a árvore preciosa, cortaram e penduraram num madeiro feita por homem. Então, eles não gostaram disso, e muitas pessoas estavam lá chorando por causa disso, então tiraram, disseram, faremos nossas denominações, e nunca colocarão esses santos roladores ali. Então, correram com ele para o túmulo de José de Arimateia, rolaram uma grande pedra, precisou de sentinelas para rodá-lo ali, vieram outra noite sobre o caminho, rolaram a pedra, rolaram aquela pedra organizacional até lá, para que ele não pudesse ressuscitar. Mas aquilo segurou, não, porque eu restaurarei, disse o Senhor. Vamos ver esse texto. Eu restaurarei, disse o Senhor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Irmão José Correia, bem-vindo à plataforma para trazer o assim o diz o Senhor para nós nesta noite. Only believe, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos nossos queridos irmãos que estão acompanhando também através da internet. Que o Senhor Jesus possa dar um bom tempo para nós, né? Já fomos ricamente abençoados, né? Através dos louvores, da oração feita no início, da voz do profeta, pregando, nos ensinando. E agora, mais um pouquinho, alguns minutos, nós vamos falar um pouquinho da palavra e Deus vai nos abençoar ricamente. Eu confio nisto. Deus nunca tem deixado nós sem nos advertir, sem falar conosco, através da sua palavra. Coisa mais maravilhosa que nós temos é poder ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa melhor nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um tempo tremendo, cheio de tanta angústia, tanto pecado, tanta vaidade, tanta coisa que tira o homem, tira a mulher da atmosfera de servir a Deus. O mundo está se desmanchando no pecado, mas nós estamos aqui lutando. Todos nós, lutando com todas as forças. E eu creio que você, aí através da internet que está assistindo, você também está lutando. Eu creio que você tem orado, eu creio que você tem lutado, eu creio que você crê na palavra de Deus. Nós vamos ler aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. Vamos ler um pouquinho dessa escritura. Nós vamos ler até o 23. Com a igreja de pé, nós vamos ler somente 3 versículos, 15, o 16 e o 17, para não cansar vocês. Amém. Aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. O título dessa escritura aqui na minha Bíblia é: Podemos pecar
livremente, é o texto desta leitura. Diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servo, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Amém. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Graças seja a Deus. Podeis assentar, irmãos. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Aleluia. Porque quando erais servos do pecado, estavais livre da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vós envergonhais? Porque o fim dela é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Graças seja a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças seja a Deus. Estamos diante de um quadro aqui tremendo. Estamos vivendo em uma hora que tudo parece é pecado, né? Tudo é pecado. E na verdade é. Se nós formos observar, nós temos que viver uma vida debaixo de oração. Nós, cristãos que cremos na palavra de Deus, nós temos que viver uma vida de oração e santificação. Porque quando nós estávamos no mundo, quando nós éramos do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo. Quando nós estávamos lá no mundo, nós gostávamos de fazer as coisas do mundo. Gostávamos de tudo aquilo que o mundo oferece. Um jogo de bola nos atraía. Qualquer coisa lá do mundo. Se chamasse nós para irmos em um determinado lugar que a Bíblia condena nós ir, nós íamos. E não víamos nada de errado naquilo. Ia no bar, tomava lá
cerveja com os amigos, as rodas dos escarnecedores, estávamos ali. Aonde a gente fosse convidado, a gente ia. Por quê? Porque não tinha conhecimento da palavra de Deus. Nós não tínhamos conhecimento do que era ainda pecado. Mas quando nós chegamos ao conhecimento desta verdade, isso nos libertou do pecado. Isso nos tirou do pecado. Isso nos abriu nossos olhos para que nós víssemos aonde nós estávamos. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos escolheu, a mim e a você, para que pudéssemos ver essas grandes coisas maravilhosas, a qual Paulo tem citado aqui. Mas agora, libertados do pecado. Que coisa maravilhosa! Libertado do pecado e feitos servos de Deus. Aleluia! Isso é motivo de muita alegria para o coração de um homem e de uma mulher que serve a Deus com alegria. Porque servir a Deus com alegria no coração é a coisa mais gostosa que tem. Agora, quando as pessoas dizem que serve a Deus, mas parece que é um peso, parece que aquilo está trazendo um peso sobre ele, servir a Deus. Eu já vi muitas pessoas dizerem, é difícil servir a Deus. Não é difícil. Não é difícil. Isso não é peso para um filho e para uma filha de Deus, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, servir a Deus com alegria, vir para os cultos com alegria no coração. Agora, quando a pessoa tem dificuldades, é porque ainda não foi liberto do pecado. Não foi liberto. Porque quando ele é liberto mesmo, quando Cristo entra na vida daquele homem, ele não vê a hora que as portas se abrem para que ele possa se reunir e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vê a hora. Pode ser com chuva ou pode ser com frio, ele está ali. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tende os vossos frutos para a santificação. E por fim, a vida eterna. Olha aqui que coisa maravilhosa. A vida eterna. Nós deveríamos valorizar muito isso. Vida eterna não é uma vida passageira, é uma vida permanente. Vida eterna sempre ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala de vida eterna, nós não estamos falando dessa vida que nós temos aqui. Essa vida aqui, ela termina, ela passa. Mas há outra vida do outro lado que está te esperando. O corpo preparado para que você possa viver eternamente. É dessa vida que Paulo está falando. Isso alegra o coração do homem, o coração de uma mulher. O profeta de Deus pregou esta mensagem: quando considerei o meu caminho. E ele usou Salmo 119, a Escritura 119, versículo 59, para pregar essa mensagem. Quando eu considerei o meu caminho. Será que nós estamos considerando
o caminho em que estamos seguindo? Será que nós estamos considerando isto? Que o Senhor Jesus nos ajude a mim, a todos os dias pensar e considerar este caminho. Considerar este caminho. E quando nós começamos a considerar, nós valorizamos aquilo. Nós começamos a valorizar as bênçãos que Deus tem dado para nós e tem prometido a dar. Ele tem prometido dar bênção para nós. Mas às vezes nós fugimos das bênçãos de Deus. Nós temos essa tendência de fugir. Deus quer nos abençoar, mas nós não queremos se aproximar dele. Vamos ler um pouquinho dessa mensagem aqui. E eu quero começar aqui no parágrafo 28 dessa mensagem. Preste atenção para você ver que coisa maravilhosa. E Jó veio por meio do sangue, do derramamento de sangue. Esse é o único fundamento na qual Deus sempre teve companheirismo com o homem. Que bênção é isso, através do sangue. E sobre a base do sangue derramado, não há outro meio de Deus ter companheirismo com as pessoas. Não há outro meio de Deus te abençoar. É através do sangue derramado na cruz do Calvário. É que Ele pode nos abençoar. Não tem outro meio. Ele derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para poder abençoar seus filhos, suas filhas. Mas as pessoas estão fugindo disso. As pessoas não estão querendo ser abençoadas. Ele quer te ajudar. Ele quer te curar. Ele morreu para perdoar teus pecados. E às vezes nós deixamos isso ir passando, o tempo está passando. A hora está passando. E às vezes nós vamos deixando a coisa rolar. Nós temos que considerar este caminho maravilhoso a qual Deus tem nos dado, de graça. Ajuda-nos a ser mais fiel a Ti, Senhor. Não há outro meio de Deus ter companheirismo com as pessoas. Somente através do sangue derramado. No Antigo Testamento, Israel tinha que vir ao único lugar de adoração. Esse era sobre o sangue derramado. Não tinha outro lugar. Era sobre o sangue derramado. Que quadro maravilhoso foi aquele. E então, quando os problemas se abateram sobre Jó, ele pôde clamar: eu sei que meu Redentor vive. Você sabe que teu Redentor vive? Ele está vivo. Então clame a Deus. Jó clamou. Jó clamou. Jó clamou. Oh Deus, ajuda-nos nessa noite. Jó clamou. E se Jó clamou, você tem que clamar também. Clame a Deus nessa noite. Aleluia. Jó pôde clamar: eu sei que meu Redentor vive. E por fim,
levantará sobre a terra, e depois de ter consumido a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. E ele pôde clamar, ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Amém. Aleluia, aleluia, porque ele sabia que o caminho, porque ele sabia a que caminho se voltar quando estava em apuros. Jó sabia a qual caminho podia voltar quando ele estava em apuros. E nós também sabemos. Nós sabemos. Você sabe aonde você tem que recorrer na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora das dificuldades. Você sabe que o único lugar é debaixo do sangue de Jesus Cristo. É o único lugar, não existe outro lugar, pastor Júlio, para nós entrarmos se não for debaixo do sangue. Nós temos que considerar isto. Nós temos que considerar. Aleluia. Alguns de nós, o 29, alguns de nós seguem outros caminhos. Nesta era neurótica em que estamos vivendo, muitas pessoas recorrem ao psiquiatra. Olha aí, muitas pessoas vão ao psiquiatra. É o que mais tem hoje. Cristãos vão ao psiquiatra. O psiquiatra tem que ir a outro psiquiatra, porque estão tudo doidos, tudo loucos. Recorremos a Deus, diz o profeta. Recorremos a Deus. Recorremos à sua palavra. Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do sofrimento. Recorra em algum lugar, mas esse lugar tem que ser a palavra de Deus. Jó não desanimou. Jó ficou confiante, mesmo ele estando naquele sofrimento que todos vocês sabem, vocês conhecem a história. E ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele cria. Não é qualquer lutinha, qualquer dor de barriga que vai nos tirar o sono, nos dar preocupação. Não, o crente tem que estar firmado na rocha, firmado na palavra. Aleluia. O nosso coração deixa eu ver onde o cristão vão ao psiquiatra, e o psiquiatra vai em outro psiquiatra. Recorremos a Deus. Ele é o nosso curador. Se o nosso coração não nos condena, então temos essa certeza, e Deus responde à oração. E Jó pôde dizer com o coração verdadeiro: eu sei que o meu Redentor vive, e ele considerou os seus caminhos e se voltou para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi, depois de ter cometido um erro, tomando a mulher de Urias, o Eteu, a bela Betseba, e ia ser o pai do filho dela, e depois de ter feito com que o seu valsente marido fosse morto na batalha, mas quando o profeta Natã veio e lhe revelou os seus pecados, então Davi considerou o seu caminho e se arrependeu em pó, em pano de saco e cinza. Essa é a maneira de se voltar.
Deus ouviu. Deus sempre ouvirá um homem ou uma mulher que volte os seus pés para o seu testemunho. Se você, meu irmão, minha irmã, se todos nós fizéssemos dessa forma que Davi fez, nos humilhar, se vestir de saco, de pano de saco, sentar sobre a cinza, orar a Deus, clamar a Deus, confessar os pecados a Deus, Deus vai ouvir e vai perdoar nossos pecados e vai nos abençoar. Ele vai derramar do seu Espírito no nosso meio. Aleluia! Mas tem que haver um arrependimento de pecado. O 31. Eu me pergunto nessa noite, e não diria isto, mas talvez haja outro Davi sentado aqui hoje à noite, que seja tão culpado quanto Davi foi. Quando você apaga a luz à noite, vê o rosto do seu irmão, o homem cuja esposa querida você desonrou, ou cujo lar você destruiu, cintilando no lado da parede, ou alguma mulher vê o lar da mulher que ela destruiu ao fugir com o marido dela, isso deve levá-lo ao arrependimento, em pano de saco e confissão. E que a igreja precisa nessa noite é de uma confissão e de corrigir para voltar aos testemunhos do Senhor Deus. Ah, misericórdia, perdão, parece que isso deveria perseguir as pessoas, pois sabemos que estamos caminhando a hora após hora em direção à morte. Nós estamos caminhando, horas após horas, após a morte. Porque continuamos com o egoísmo, ganância, impiedade e nossos olhos nas coisas do mundo. É tempo de nós voltarmos para o testemunho de Deus. Quando considerei o meu caminho, voltei aos meus pés para os teus testemunhos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar com agora mais 3 parágrafos aqui. É o 35, 36 e o 37 desta mensagem. Quando considerei o meu caminho, nós temos que fazer isto. Moisés considerou o seu caminho. Moisés, certa vez ele quis fazer o seu trabalho com as suas próprias mãos. E ele teve que fugir do Egito, porque não estava no plano de Deus. E ele foi embora. 40 anos depois, ele considerou o seu caminho. E Deus apareceu para ele e disse: Moisés, agora é hora de você ir. Ele teve que considerar. E nós também temos que considerar a hora em que estamos vivendo. E buscar a Deus. Moisés começou a considerar os seus caminhos, como ele havia seguido sua própria instrução escolar e treinamento. Ele sabia que havia um chamado de Deus na sua vida. Moisés sabia que havia um chamado de Deus na sua vida. Você também sabe. Você sabe. Você sabe que você foi chamado.
Você sabe que Deus tem dado para você algo tremendo e maravilhoso, e que você tem que lutar por cada polegada disto. Você tem que lutar para não perder estas bênçãos, porque Deus te deu ela de presente para você. Deus te deu esse presente. Mas que presente Ele me deu? Ele te deu vida eterna. Jesus te deu vida. Você não vai morrer, irmão e irmã, você não vai morrer. O seu corpo pode descer à sepultura, mas a hora que o seu corpo descer, a tua alma já está na presença de Deus. Esse é o presente que Deus tem dado para você nesta noite. Aleluia! O maior presente que você poderia ganhar é a salvação da tua alma. Aleluia! Fora os bens que Ele tem te dado aqui na terra. A saúde que você tem, foi Ele que te deu. É Ele que está te dando. É Ele que está te segurando. Eu fico muito feliz, porque eu olho e vejo como a nossa vida, Deus tem prosperado as nossas vidas. Deus tem nos libertado de tantas coisas. Nós passamos por muitas crises aí, estamos aqui, lutando, com saúde. A Bíblia promete isso para os cristãos. Em Salmos, o salmista Davi disse que nós íamos viver e ver os nossos filhos e ver os filhos de nossos filhos. Estamos aqui, vendo tudo isso e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por isto. Mas ele havia tentado resolver as coisas do seu próprio jeito. Mas muitos de nós, pregadores, temos esse problema. Temos um chamado de Deus em nossa vida. E então saímos e recebemos o ensinamento que nos diz que os dias dos milagres já se passaram e que não existe mais batismo do Espírito Santo, que isso foi para os dias passados, que Deus lhe permita considerar os seus caminhos. O mesmo Deus que escreveu esta palavra ainda vive, faz com que você seja responsável por ela. Deus é infinito, e quando Ele fala, tem que ser perfeito. Ele não pode mudar, Deus não pode mudar, não podemos alterar a palavra de Deus. Temos que alterar nosso pensamento para o pensamento dEle. É isso que temos que fazer. Alterar o nosso pensamento para que nosso pensamento seja os pensamentos dEle. Mas não alterar a sua palavra. O que Ele disse está dito. O que Ele prometeu está prometido. O que Ele diz que ia fazer, Ele vai fazer. E Ele tem feito. Glória a Deus. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Preste atenção aqui. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Deixe que a mente de Cristo esteja em mim. Então você pensará como Ele pensa. Os teus pensamentos não têm pensamentos errados, porque o dele não tem. E quando ele começou a refletir sobre essas coisas, posso vê-lo ficar tudo arrasado. Não há ninguém que possa encarar o seu próprio passado sem que fique arrasado com ele. É verdade. Quando nós vamos encarar o nosso passado, nós ficamos arrasados. Parece que nós ficamos destruídos, porque nós começamos a pensar naquelas coisas. Rogo que o Espírito Santo traga cada ser humano aqui neste momento de volta ao seu passado
e olhe para ele, e então se volte para o seu testemunho. E quando ele começou a refletir, posso ver aquele ancião de barba branca e solta. Ele disse: arruinei a minha vida, tenho 80 anos, e se eu tivesse refletido sobre isso quando era jovem, e tivesse feito a coisa certa, mas agora é tarde demais. Moisés começou a refletir sobre isto. Agora é tarde demais. E as grandes e brilhantes lágrimas rolavam por sua barba branca. É aí que Deus trabalha. É quando você começa a falar com Deus. É quando você começa a falar com Deus e as lágrimas começam a descer no seu rosto. Quando você ora e você entrega a sua vida a Ele, e Deus vai te ouvir. Naquele momento, quando ele estava considerando o seu caminho, houve um barulho de rachaduras na encosta daquela colina ou da colina. Enquanto considerava o seu caminho, ele disse: vou me virar para ver o que Deus fez. Confio que Deus terá essa sarça ardente, trará essa sarça ardente ao alcance da audição de cada pessoa aqui nesta noite. Que possamos refletir sobre o nosso caminho. E isso mudou Moisés quando ele voltou aos pés do caminho das ovelhas e dos animais selvagens para o caminho pelo qual Deus havia conduzido através do Mar Vermelho. Aleluia. E para a terra prometida, considerando os seus caminhos. Isso nos faz bem refletir o seu caminho. Oh, o 33. Lembro-me de quando a igreja costumava convocar uma reunião de oração. Preste atenção no que o profeta está dizendo, meu querido irmão e irmã. Lembro-me de quando a igreja costumava convocar uma reunião de oração de toda a noite. E quando o sermão era proferido, não havia um olho seco na igreja. Todos choravam e clamavam diante de Deus. E hoje parece que a coisa está tão relaxada, que as pessoas simplesmente continuam vivendo da maneira que querem e ainda se dizem cristãs. Eu me pergunto se não estamos nos aproximando de casa. É melhor considerarmos nossos caminhos e voltarmos aos nossos pés para o seu testemunho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos considerar nosso caminho, que nós possamos nos entregar de coração, de alma e de espírito, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Temos que chegar a Ele, e Ele chegará a nós, mas isto vai acontecer através da nossa obediência à sua palavra. Se nós estivermos obedecendo a sua palavra, Ele pode nos dar tudo aquilo que nós estamos necessitando. Que Deus te abençoe. Vamos considerar nosso caminho. Vamos passar agora para a oração. Aleluia, 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 aleluia. Glória a
Deus. Aleluia.